Olá, pessoal! Muito bom dia! Como que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Amanhecemos com esse dia chuvoso, né? Aqui em São Paulo. Quarta-feira, dia 28 de setembro. Que bênção, graças a Deus! Estamos aí na reta final do nosso mês de setembro, com as nossas lives aqui, para aprender do Senhor a meditar, né? Na palavra, no Salmos 23. Estamos fazendo essa última semana do mês de setembro com essa meditação na palavra, aprendendo um pouquinho a cada versículo e compartilhando aqui com vocês, trabalhando, né, sobre esse tema tão importante, que é o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Estamos aí degustando, né, cada versículo, aprendendo um pouquinho, né, como ele nos leva, como ele nos conduz, como que a gente pode estar absorvendo dessa confiança, desse deleite, desse descanso na palavra do nosso Deus. E sempre fazendo uma comparação com as leis universais, com a expansão de consciência, entendendo um pouquinho como a nossa mente funciona e tentando trazer isso da melhor forma, né? Mais mastigada possível, mais fácil possível de entendimento, para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o versículo 4, né? Domingos falamos do versículo 1, no primeiro dia da semana, que é o nosso domingão aí. Na segunda-feira, o versículo 2. Ontem, o versículo 3. E hoje, o versículo 4. Se você está chegando aqui agora, né? O Instagram mostrou para você, a minha página. Estamos aí nessa live. Então, você volta e assiste, né? As outras lives também para você acompanhar todos os salmos. Se você tem aí a sua Bíblia, você vai acompanhando. É um salmo com 6 versículos. Então, nós fizemos essa última semana do mês de setembro, os últimos 6 dias, para que a gente finalize esse mês abençoado. É um mês, como eu expliquei para vocês no início do mês de setembro, fizemos uma live rápida, mas bem explicativa, que é um mês de alegria, um mês de festividades. Se nós buscarmos lá na origem da palavra, era um mês de muita festividade, um mês onde foi reconstruído, né, o muro de Jerusalém através do profeta Neemias. Ele reconstruiu aí em tempo recorde, 52 dias, e ele estava ali naquela euforia, né, e tudo para poder reconstruir, porque era algo impossível aos olhos humanos, e eles conseguiram, né? Inclusive o pessoal circunvizinhos ali, das tribos ao lado, ficaram temerosos, né? Ficaram muito espantados, porque viram que realmente havia uma mão forte, a mão do forte Deus na vida deles, porque era algo impossível. Falamos até meio sobre a metragem e tal, do muro, da espessura, da largura, todo o comprimento. Era muito grande essa extensão, essa parte desse muro, onde eles tiveram que fazer essa reconstrução. Então é algo que, humanamente falando, eles não conseguiriam nesse prazo. E eles conseguiram por conta da forte mão do Senhor ali com eles. E eles terminaram, né, essa reforma, essa reconstrução dos muros de Jerusalém bem no mês de setembro. Então é o mês também da virada, né, onde o ano deles termina no mês de agosto e se inicia no mês de setembro. A contagem é um pouco diferente do nosso calendário. Então é um mês de muitas festividades, muitas alegrias, comemorações. Então a gente trouxe essa menção no mês de setembro para a gente, que fosse um mês festivo, um mês alegre, um mês de gratidão. Compartilhei com vocês um exercício para a gente estar fazendo da gratidão, para a gente se manter em boas vibrações, bons pensamentos, boas atitudes, né? Não é só você pensar positivo, mas você tem que agir também de forma positiva, de forma mais responsiva. E fiz uma ilustração onde a gente iria pintar de verdinho ali os dias que a gente conseguisse se manter de uma forma mais positiva, com gratidão e sem murmurações. E caso você viesse escorregar ali em algum desafio, não conseguiu se manter ali, houve uma reclamação, uma murmuração, ficou chateado, ou por alguma coisa abaixou ali o seu nível de vibrações, né? Então que você pintasse de vermelhinho e que ficasse de forma mais clara, né? Visualmente falando, que você pudesse olhar para aquele calendário com as 30 bolinhas ali do mês e pudesse se atentar. Então, aonde houve aquele vermelhinho, para que você falasse, poxa, o que aconteceu aqui? E viesse a refletir sobre a sua atitude, para você aprender, para você crescer, né? E tirar dali um aprendizado, para que nesse próximo mês a gente já inicie de uma nova maneira, com uma nova forma, com um novo jeito de pensar e de agir, né? Sabemos que os nossos resultados
são totalmente ligadas aos nossos pensamentos. Então, nós conduzimos, né, a nossa realidade. A nossa realidade é criada por nós mesmos, né? Então, a gente falou tudo isso aí um pouquinho de setembro e resolvemos finalizar o mês com essa atitude de gratidão, de aprendizado sempre e sobre a palavra do Salmo 23, tá bom? E aí, nós estamos também fazendo de uma forma bem ilustrativa, né? Bem lúdica, um desenhinho que ilustra bem o Salmo 23, que é o Salmo do Pastor e das Ovelhas. E eu trouxe para vocês um desenho e a cada dia a gente vai completando. Conforme a gente vai lendo os versículos, eu vou acrescentando mais elementos na figura. Então eu vou ler para vocês o versículo de hoje, que é o versículo 4, e vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso desenho. Bem bacana. E ele finaliza hoje, porque amanhã e sexta-feira são outros versículos e estaremos fazendo outra gravura. Hoje o nosso desenho é finalizado com essa gravura e com essa palavra, tá bom? Então fica ligadinho aí que eu já vou mostrar para vocês a representação. Então vamos lá. No versículo de hoje, Salmo 23, versículo 4, o salmista escreve assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só que forte, que bênção, né? E aí, como que ficou o nosso desenho aqui para a gente já entrar na explicação desse versículo? Olha só, olha essa parte aqui do vale, das montanhas escuras, o vale da sombra da morte. Então, você que não assistiu todas as lives, volta lá, tá lá no feed tudo certinho na sequência. Então aqui a gente tem o nosso pastorzinho com o cajado, as ovelhinhas. No segundo dia a gente acrescentou aqui as águas tranquilas, os pastos verdejantes, né, para nossas ovelhinhas, como o pastor cuida e conduz elas, né, da melhor forma possível, com cuidado. E ontem a gente falou sobre o refrigério da alma, como que ele nos conduz, como que ele nos refrigera, como que ele nos leva ao consolo, à justiça. E aí aqui representamos como um dia bem quente de sol e uma árvore para estar fazendo a sombra para as ovelhinhas. Então o pastor sabe que quando elas estão cansadas, exaustas, esgotadas, elas precisam de um refrigério e ele cuida de tudo. Então ele leva na pastagem, leva para beber aguinha fresca e tranquila, ele não leva num mar revolto, num rio bravo com correntezas, não, ele se preocupa. As ovelhas são animais delicados, então ele leva nas águas tranquilas. Então o Senhor nos conduz, ele sabe como nós somos e exatamente o que precisamos, né? E ele vem também com o refrigério ó, no momento certo. Hoje, como nós estamos falando, ainda, né, mesmo que, né, assim que aconteçam, então, de qualquer forma, algo que venha a ser uma situação adversa, que remete ao vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, aqui eu representei para vocês, vou até aproximar um pouquinho, ó. São montanhas rochosas, né, várias montanhas, aqui atrás mais montanhas, com musgos, né? Muitas vezes você vai subir numa região cheia de musgo, então escorrega, fica aquela coisa meio limbosa, tem os perigos. E aqui uma depressão, né, entre uma montanha e outra, então se forma aquele vale lá embaixo, geralmente escuro, frio, sombrio, né, com muitas covas, cavernas, onde saem bichos, saem feras, que você não está esperando. Então aqui é um vale sombrio, né, com vento, com frio. Então, o que a gente vai representar aqui? O que o salmista quis dizer aqui? Independente da situação, tanto do versículo anterior, onde ele nos refrigera e nos leva à justiça, ele está conosco agindo nessa situação, né? Ele está, como no versículo 2, nos levando a águas tranquilas, a pastagens verdinhas. Ele também está conosco quando é um momento difícil, quando é na nossa dificuldade. Como nós comentamos um pouquinho sobre doença, sobre problemas familiares, financeiro, crise, o que seja, né? Ele é o autor da vida, ele nos conhece, ele nos criou, ele é o criador de tudo, ele é o universo, ele é o início, ele é o fim, ele é toda energia que emana, que rege tudo. Então, ele conhece. Então, seja num momento bom de refrigério, de justiça, onde ele está brigando por nós, onde ele está fazendo por nós, seja num momento difícil,
que aos seus olhos é impossível, quando você está ali mergulhado no problema, você não encontra a solução, você não vê saída, né? Um palmo da sua frente, às vezes você não consegue enxergar. Então, seja neste momento aparentemente melhor ou nesse momento aparentemente ruim, Ele está com você, Ele está com a gente. Então, aqui a palavra fala, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande nesse vale escuro, né, nesse vale sombrio, com perigos eminentes, mesmo que eu esteja nessa situação, o Senhor está comigo. Não temerei, não vou ter medo, vou passar, porque eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. O que representa a vara e o cajado na mão de um pastor? A vara é aquele instrumento que vai na frente, onde ele vai direcionando as ovelhas, e também ele vai apartando qualquer perigo que apareça. Nós sabemos que aqui nessa representação, o rei Davi, antes de se tornar rei, ele era um pastor de ovelhas. Então ele fez esse salmo falando com Deus, mas ele sabia da propriedade que era ser um pastor realmente, né, no mundo físico mesmo, cuidando das ovelhas. E aí ele se compara, né, tudo que ele fazia com as ovelhas, com Deus, com o Senhor que cuidava dele também. Então ele fazia esse comparativo e ele se via como uma ovelha, sabendo que Deus era o pastor maior e cuidava dele, de todo o seu reino, de todo o seu rebanho como pessoas, né? Porque ele era ali um administrador, um rei, né? Mas ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele vivia isso. Então, quando ele fala da vara, a vara ela serve para dar a direção, ela direciona e ela também vai em luta, né, daquele inimigo que aparece ali, em vários embates que ele precisou utilizar-se da vara, utilizar-se da pedra. Ele era corajoso, ele tinha que ser corajoso, era o perfil de um pastor, porque ele tem que proteger suas ovelhas. Então você não sabe o que vai aparecer, quando principalmente você está nessas montanhas, nesses vales. Então ele lutou com um urso, ele lutou com um leão, né? Nós sabemos que teve várias vezes aí lobo. Então a Bíblia ela relata aonde ele ia para o embate mesmo por conta da proteção das ovelhinhas. E o cajado, ele não deixa de ser também um instrumento de madeira pesado, como se fosse a vara, né? Que é bem comprido também, porém ele tem a ponta mais tortinha em cima, como a gente até fez aqui no desenho, né? Ó, ele tem essa parte aqui arqueada, que serve para pegar a ovelha, resgatar a ovelha. Então, quando ele vê que a ovelha está se desviando, está indo perto do precipício, ele vai lá e coloca o cajado, encaixa no pescocinho da ovelha e traz, né, para junto dele. Ele tem esse controle, esse cajado, ele traz essa parte do consolo, dessa proteção que Deus tem conosco. Então, por isso que às vezes você toma um determinado caminho e de repente você vê que as coisas começam a acontecer, já muda tudo. Aí você fala, nossa, mas eu estava indo para uma direção e de repente tomou um outro sentido. É Deus te trazendo com o próprio cajado dele, te mostrando, filho, não é por aí. Vem para cá. Aquele sentido do consolo, da proteção. E ele vai te mostrar o caminho. Mas é claro, quando você se permite, né, absorver esses ensinamentos. Caso contrário, você está indo para aquela direção e tem algo te mostrando que é melhor outra direção, mas você insiste naquele caminho. Então, grandes chances de você cair no precipício, grandes chances de você se afundar, se afogar, ir de encontro com o seu inimigo, né, que está ali escondido, espreitando, só esperando o momento de você passar e te atacar. Então, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, busca, né, esse olhar interno para que você consiga mesmo se entender, se conhecer, conseguir lidar com suas emoções, com seus traumas, porque muitas coisas você somente reproduz, sem mesmo raciocinar, você reproduz porque é algo que você já traz, né, dentro de si, pela sua criação e tudo, da forma que você foi criado, o ambiente que você convivia. Então, muitas vezes você tem atitudes e reproduz até no seu trabalho, ou em resposta aos seus familiares, no seu convívio, e você depois fala assim, nossa, mas por que eu agi assim? E você muitas vezes não tem aquela percepção, mas é algo que você já reproduz automaticamente por conta de tudo que foi embutido ali, né, na sua criação desde o início, na verdade, desde o ventre. Nós já sofremos influência com o meio e já fazemos aí toda essa percepção do ambiente, né?
tanto da nossa mãe, que está ali, né, pelo cordão umbilical, como também do ambiente que aquela mãe está inserida. Então, nós já sofremos essa influência desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor nos conhece, como nós deixamos o versículo no Salmo 139, que fala que Ele nos conhece ainda quando éramos substância informe. Então, mesmo a gente sofrendo todas essas influências, muitas vezes negativas, que alteram nossos comportamentos até a vida adulta, se você não tiver esse conhecimento, não buscar, né, esse autodesenvolvimento, você continuará com esses comportamentos, mesmo que você ache e julgue desagradáveis, mas Ele já te conhecia, e Ele sabe que tem a solução e Ele tem a resposta. Ele está aí para te ajudar. Então, independente do momento mais tranquilo, um momento de justiça, onde Ele luta por você e você está num momento mais confortável, mas também naquele momento que você se sente desconfortável, injustiçado, passando pelo vale da sombra da morte, né? Num momento bem difícil mesmo de vida e até mesmo num momento de morte, momento de perda de alguém especial, momento de perca de um familiar, mas Ele está ali com você. Quando Jesus esteve na Terra, Ele não disse que nós não passaríamos problema, que a vida seria fácil, que era só a gente segui-lo, que iria estar tudo bem. Não, pelo contrário. Ele deixou bem explícito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Ele veio em forma de homem, o próprio Deus, né, encarnou-se para mostrar o exemplo. Tudo que o Deus Filho passou, tudo que Jesus passou como Deus Filho, era o próprio Deus, né, em espírito aqui na Terra, para mostrar, para dar este exemplo. Vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar pelo vale da sombra da morte, vocês terão dificuldades no decorrer da sua vida, problemas que surgirão, para que vocês tenham ali, né, a arte de desenvolver e descobrir como passar por isso. Mas não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Tem de bom ânimo, né? Eu venci. Eu estou com vocês. Então, como a gente falou ontem, todo problema ele traz em si a solução. É como se fosse um enigma. Mas quando você está dentro do problema ali, né, imerso naquela situação, você não enxerga. Tudo para você é cinza, tudo para você é escuro. Você se sente menosprezado, você se sente triste, né? Não tem saída. Então, quando a gente traz aqui esses estudos, quando a gente explana essa palavra e traz para vocês esses momentos de meditação, 30 minutos, 40 minutos, às vezes 20 e poucos minutinhos, é para que você tenha essa pausa e busque esse ensinamento. O que eu trago aqui para vocês é pouquinho, é um resumo, né? É um bate-papo descontraído, mas que você possa buscar esse conhecimento, que você se achegue ao conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. E assim você vai evoluindo, assim você vai mudando, assim você vai sendo lapidado, tendo a certeza que alguém está com uma vara à sua frente, dando a direção, tirando os inimigos ali da sua frente, lutando por você e com você. Nós estamos aqui para experienciar essa maravilha que é a vida física aqui. Porém, todos temos a nossa missão, temos o nosso propósito, aprendizado e evolução. Estamos aqui para aprender e para ajudar o nosso próximo também. Então, o que você consegue extrair de todas as dificuldades que você passa? O que você já venceu? Olha quantas coisas você já passou e já superou. Talvez hoje você esteja numa situação que você julgue que é praticamente impossível. Mas se você olhar para trás, como a gente falou numa outra live aí no mês de julho, que o nosso passado não deve ser um lugar de permanência, mas sim de referência. Então, se você olha para trás como uma referência, você vai ver que você já passou tantos obstáculos e já foi conquistando. Quantos degraus você já foi ali, ó, galgando, né? Então, isso é maravilhoso. E aí você ganha força, você recobra força. Porque, de repente, você se encontra num momento tão fragilizado, onde você se sente tão pequeno e tão suprimido, mas quando você olha o que você já passou e aonde você chegou, você fala, poxa, eu tenho potencial, eu consegui, eu venci, eu acreditei e eu cheguei. Então é possível dar mais um passo, né? Igual aquela gravurinha que é muito famosa do garimpeiro ali, garimpando a pedra preciosa e quebrando a rocha, né? E cansado, e, né? E aí passa aquela outra imagem, ele continua, e ele já cavucou bastante a rocha, já tá ali bem minerado mesmo,
quase chegando na pedra preciosa, ele desiste, coloca ali a ferramenta nas costas e vai embora com o saquinho vazio. E aí o próximo quadrinho, a próxima gravura, mostra a joia bem assim, uma pedra a mais que ele quebrasse, um pedacinho a mais de rocha que ele quebrasse, ele iria encontrar o diamante, a pedra preciosa, o ouro, né? Cada historinha ali representa de uma forma. Então, muitas vezes, você está jogando a toalha, você está desistindo na parte mais próxima de você alcançar seu objetivo. Você está, assim, muito, muito perto e você vai e desiste. Então, assim, é muito triste quando a gente vê alguém jogar a toalha, alguém desistir, alguém falar pra mim não dá mais, quando você fala, tem chance, tem solução, tenta mais um pouquinho, né? Então, assim, é muito bom quando a gente consegue ler, extrair esse aprendizado e falar, não, eu vou prosseguir. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja injustiçado, ainda que eu esteja me vendo assim, o mais frágil ser humano menosprezado da face da terra, eu vou tentar mais um pouquinho, porque meu diamante pode estar um passo à frente. Pede a direção, pede a sabedoria. Por isso que nós vamos encerrar esse mês, né? O mês de setembro da festividade, da gratidão, com esse olhar abençoado. Embora tivemos os desafios, mas vamos tirar grandes aprendizados desses desafios para não levar para o próximo mês nem para o próximo ano. A gente quer aprender, a gente quer evoluir, a gente quer ir para frente, né? E aí, outubro, nós vamos fazer o mês da sabedoria. Nós precisamos da sabedoria. E nós temos aqui na Bíblia um livro inteirinho para nos ensinar sobre sabedoria, que é o livro de Provérbios de Salomão. Ele tem 31 capítulos, nós vamos estudar um capítulo por dia. Vamos tentar fazer um resumão aí do capítulo e aprendermos juntinhos aqui um capítulo por dia. Outubro será o grande mês da sabedoria. Eu já estou chamando ele assim, batizando ele assim, e assim vai ser. Um mês de alegria, de aprendizado, de muita sabedoria. Quando nós estivermos num momento bom, momento de festejar, momento de se alegrar, de contentamento, é hora da gente ser sábio e ter a gratidão. Mas também na hora que nós estivermos num momento difícil, de depressivo, de doença, de dificuldade, de exaustão, é também hora de nós agradecermos e aprendermos com este momento. Tanto faz um momento melhor como num momento pior. Porque o que acontece? Aqui, vamos fazer uma correlação com outra lei universal, que vocês sabem que eu gosto muito. Então, tem uma lei que ela se chama a lei do ritmo, aonde ela nos explica e nos ensina, e também a teoria da relatividade, né, junto com a da relatividade, que nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Tudo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. De repente você julga uma situação como muito boa, maravilhosa, mas ali tem uma perspectiva que não é tão boa. E tem outra pessoa que olha a mesma situação e acha ela péssima. Não consegue ver nada de bom, mas você já conseguiu ver algo bom ali. Então tudo depende da perspectiva. Não que seja totalmente positivo ou totalmente negativo. Depende da sua percepção. E quando você está nessa busca e você já se conhece, você consegue ter esse olhar e falar, realmente, né? Dá para aprender algo, dá para fazer algo diferente. Dá para ter uma outra visão e um aprendizado, extrair um aprendizado dessa situação, mesmo que aparentemente não seja tão favorável. E a lei do ritmo, ela diz exatamente isso, porque nem tudo fica ali estável. Porque o universo ele está em expansão. Se algo está ali estável, estagnado, sempre da mesma forma, é a mesma coisa que morrer. Porque o processo é, você semeia, você cultiva, a plantinha nasce, você vai regando, vai cuidando, ela cresce, frutifica, murcha e morre. Quando ela morre, ela volta a ser, né, alimento também para a terra. Falando em plantas, né, fazendo essa alusão, essa comparação. Mesmo depois de morta, ela volta e ela serve de adubo e assim vai ao ciclo da vida, né? Tem essa regeneração, esse ciclo, essa continuação. Então nós sabemos que tudo no universo está em expansão, está em crescimento. Então se você não está degenerando, você está crescendo. E se você não está crescendo nem progredindo, você está degenerando, regredindo. Então nada fica estável, né?
Então, por isso que sempre a gente fala da zona de conforto, você sair da sua zona de conforto, buscar novos desafios. E desafios já diz a palavra mesmo, é para desafiar, né? Não é nem um pouco confortável. Você vai e vence, aí depois tem a outra etapa. Então, essa é a lógica da vida, é o jogo da vida. É assim que a gente tem que ver nossos desafios, encarar e enfrentar. Porque aí você vai sabendo que quando você vence e aparentemente está tudo bem, você já se prepara, vem algo novo aí. Daqui a pouco vai ter um novo desafio. Quando você entende a lei do ritmo, você já não vê mais o problema como um problema. Você já não encara o problema como algo desastroso. Mas você sabe que você vence um desafio, aí vem um problema, vamos dizer entre aspas, vem outro desafio. Você tá numa fase melhor, você fala, poxa, conquistei isso, conquistei aquilo, que bacana. Bom, já vou ficar alerta aqui, a lei do ritmo. Então vai ter um desafio lá na frente. Então você já se prepara, você vê com uma outra forma, de um outro olhar. Você não fica assim, ai meu Deus, tá vendo, tava tudo bem, agora olha o que aconteceu, parece que é assim mesmo, o pobre nunca tem sorte, quando pensa que vai ficar bom, já vem tudo e desmorona. Muitas pessoas falam assim. Quando acontece algo que a gente sabe que uma situação ela acaba atraindo outra semelhante, então às vezes vem um desafio e já vem outro também em seguida, né? E aí você vence, você passa e assim vai, mas a pessoa já olha com um olhar negativo. Quando vem um problema, nunca vem sozinho, sempre traz outro atrás, né? E tal, tal, tal. E aí, quando ela se fixa muito nessa situação, quando ela só olha, né, dessa forma, aí acontece mais ainda. Ela fica naquele ciclo vicioso, ela não consegue sair de tanto que ela olha com essa visão. Ao passo que se ela olhasse já com a visão, com o conhecimento da lei do ritmo, ela iria entender, né? Não, esse desafio veio, essa problemática veio para a gente estar resolvendo. Esse outro aqui também surgiu logo em decorrência, né? Meio que uma coisa levou a outra e a gente vai resolver. Onde podemos resolver? O que podemos fazer? Aí você começa a listar as possibilidades. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não, mas isso vai interferir aqui. Não, então essa possibilidade eu descarto, mas e essa aqui? E essa aqui? Por mais que pareça impossível, você começa a ter uma explanada das possibilidades que você tem ali. Você começa a conversar com as pessoas envolvidas, seja familiar, seja no trabalho, seja num grupo de estudos, vocês começam a buscar soluções. Às vezes, até aquela que você julga tão impossível, é aquela que vai ser a solução. Porque aparentemente, à primeira vista, ela parece impossível. Aí você fala, mas e se? Ah, mas para acontecer isso, teria que ter o A, o B, o C, teria que ter uma terceira pessoa, enfim. Aparentemente parece impossível. Mas quando você começa a se deixar, né, abrir-se para novas possibilidades, às vezes até o que parecia impossível, essa terceira pessoa a chegar-se a você, uma outra situação aparecer no seu caminho para que seja favorável a você, ela vai acontecer. Quando você se abre a essa possibilidade, quando você se permite vulnerabilidade, ser vulnerável, que é o que nós comentamos também um pouquinho sobre isso. Quando você se abre. Agora, quando você é muito fechado nos seus princípios, nas suas ideias, quando alguém vem com algo novo, você já rebate. Não, não é assim. Não, eu não penso assim. Então você já rebate, você já vem com a lei da resistência. Você não pratica a lei da não resistência, né? Então você resiste, aquilo persiste e você não consegue enxergar um palmo na frente. Agora, quando você se permite ouvir, mas pode ser. Ai, quem sabe? Então você já dá aquela abertura e ali você consegue já fluir de uma forma melhor. Então, eu quero deixar para vocês essas duas leis universais que quando você entende e compreende, a sua vida vai num fluxo melhor, você não fica lutando contra a lei do ritmo, porque você sabe que nem tudo vai estar bom para sempre, senão você fica estável, né? E você não pode parar, porque o universo está em expansão, nós somos o universo, nós fazemos parte do todo, então a tendência é sempre crescer, progredir e ir para frente. Se você está com a sensação de que está tudo estável, na verdade não está. Você está se degradando, você está regredindo. Nada pode ficar parado. Tudo se move. Da menor partícula dentro do átomo, tudo se move. Até numa pedra que parece ser sólida,
se for analisar a menor partícula dentro do átomo, ali dentro da pedra, ela está se movendo ali. Ela é um conjunto de informações e não para de se movimentar. Tudo no universo se move. Então, nós, como parte disso, nós obrigatoriamente temos que nos mover e caminhar para frente, né? Então, quando você entende isso e quando você entende o princípio da lei da relatividade, que nada é tão bom, nada é tão ruim, tente olhar com outra perspectiva. O bom e o ruim, eles são parte da mesma linha de raciocínio, só que o bom está aqui e o ruim está aqui. Então, nem tudo é tão bom ou tão ruim. Tente achar um equilíbrio, né, dentro daquilo. E se atentar ao que você quer, ao que você deseja genuinamente, aos seus objetivos. Não colocar o foco no que você não quer. Você pode fazer um exercício sabendo que o que você não quer, então aquilo você sabe que você não quer, automaticamente ele já te gera algo que você quer. Porque se você sabe o que você não quer, então você sabe o que você quer. Mas você não foca no que você não quer. Porque a nossa mente, ela não entende o não. Ela só entende aquilo que você foca. Onde você foca, vai ter a expansão e ela vai te trazer aquelas condições na sua realidade. Você vai estar cocriando, né, aquilo na sua realidade e trazendo a existência. Então, foque no que você quer, no que você deseja, nos seus objetivos, sabendo que você tem alguém que luta por você, que está com você. Você tem essa força superior, né, que é invisível. Nós só acessamos através do conhecimento e da fé, porque não é algo que você vê, é algo sobrenatural. Apesar de pessoas se apegarem a amuletos, né, a imagens, às vezes numa folhinha, um papel, uma carta, um versículo, um livro, um amuleto, o próprio ser humano já é do ser humano, né, de ter esse apego, de se apegar, aquilo parece que traz uma essência ali, né, um afeto, ou uma criança com o seu cheirinho, com o seu ursinho. Você vê que desde pequeno nós já temos essa tendência a nos apegar. Mas a fé realmente, o sentimento de fé genuíno, essa atitude de crer, ela é algo mental, ela é algo racional, que você tem que crer, né, sem ver. Você tem que sentir a presença desse algo a mais e crer racionalmente sem ver. Independente do mundo físico, quer que você tenha ali de objeto para estar fazendo esse ponto de ligação físico, né? Uma água abençoada, um óleo, uma imagem, um papel, uma rosa, um lenço. São coisas que a gente pega para nós mesmos, ter esse ponto de fé mesmo, assim, no físico. Mas nós sabemos que não é isso, né? Ou um chá, uma reza. Antigamente a gente tinha muitas benzedeiras, né, que faziam esse trabalho. Então é algo que ajuda, né? Nos ajuda a acreditar fisicamente, principalmente aqueles que são mais debilitados na fé. Tem pessoas que são débeis na fé, a Bíblia fala, né? Então uns têm fé para leite, uns têm fé para carne. A Bíblia exemplifica assim, lembrando da mastigação. Então tem pessoas que ela quer aquela papinha, aquele leitinho, ela tem mais debilidade, são débeis na fé. Então ela precisa de algo a mais. Outras pessoas já são mais arrojadas, então lembra essa parte de comer carne, de mastigar, ela consegue algo mais bruto. Até no momento de você falar, de você passar uma palavra, tem pessoa que absorve melhor. Então ela não precisa de um papel, de um folheto, de uma rosa, ela não precisa, ela crê e pronto, né? Ela sabe que existe um algo ali que luta por ela acredita e vai. Mas nós temos que entender que são vários tipos de pessoas. Então a Bíblia ela é bem clara e ela não te limita quanto a isso, né? O que a gente tem ali que Deus nos ensina e nos adverte é que nós não coloquemos o nosso coração em algo que não seja Ele, porque aí já passa por um outro sentido da idolatria. Então você pode estar usando um familiar como uma idolatria, você pode estar usando uma instituição, você pode estar usando dinheiro, você pode estar usando até mesmo uma formação. Então, idolatria no sentido de tirar Deus do lugar dele na sua vida, né? Então, qualquer coisa que você passe ali a adorar demais e depender daquilo que você acha que se não for aquilo, né, na sua vida, então aí você já está indo para um outro princípio de idolatria, de tirar Deus do centro. Mas não que todas as outras coisas que te ajudem, que te fortaleçam na sua fé e na crença dessa sua força superior, que a gente crê como Deus, mas tem pessoas que chamam de outra forma, não tem problema. Tudo que te ajude na sua caminhada é muito importante e que você consiga, né,
ter esse princípio dentro de você e que ele seja o maior na sua vida, que ele seja o principal, que você saiba que você aqui no plano físico é somente 1%, porque nós temos 99% da nossa vida como espiritual também. Nós somos parte da fonte, ele nos fez, nós somos parte dele, nós somos a imagem e semelhança. Ele tem o princípio mental, tudo ele criou pela mente, pelo desejo, pela palavra, e isso ele também nos deu. Ele não deu essa capacidade às plantas, aos animais, ele só deu essa capacidade a nós, seres humanos. Então nós somos como ele também. Nós temos essa mente pensante, essa mente brilhante, nós temos condições de raciocinar, e tudo que ele fez, ele nos deu como consequência, como parte dele, ele também é o próprio manual de instrução. Ele também nos ensina como usar a mente, o conhecimento, os pensamentos e tudo que a gente precisa para ter uma vida mais tranquila aqui, uma vida mais fácil, uma vida sem tantas injúrias, tantas perseguições, tantas injustiças, porque muitas vezes nós somos sim injustiçados, injuriados, mas muitas das vezes é o nosso olhar que nos faz mais crítico e ter a percepção que isso é muito maior do que realmente é, né? Se a gente tiver essa visão que a gente tem sim quem luta por nós, quem está conosco no vale da sombra da morte, as coisas ficam mais leves. Então, que a palavra de hoje seja essa para você, que ele está com você, né? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, que você não venha temer a nada, a mal nenhum, diz aqui o salmista. Ele mesmo enfrentou esses problemas aqui no mundo físico, né? Alguns estudiosos falam que do caminho de Jericó para Jerusalém, que era a região que ele estava ali sempre pastoreando as ovelhas, tinha realmente um vale, era muito perigoso, muitos animais, muitos perigos. Então, ele mesmo presenciou isso. E ele fala, eu não temo, né? Se o Senhor for o meu pastor, eu não vou temer. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, que esta seja a palavra para você hoje. Você saiba que você tem alguém com um cajado ali, te puxando, te trazendo para perto, te consolando, com uma vara à frente, indo debatendo com os seus inimigos, e que as coisas fiquem mais leves. Aparentemente o problema parece grande, parece que não tem solução, sim, parece, mas tem alguém por você. Ele mesmo te criou e ele mesmo dá um manual de instrução. É só você querer aprender, tá? Que tá tudo ao nosso acesso, tudo ao nosso redor, né? Tanto seja pela palavra como seja pela ciência. Tá tudo aí, né? À nossa disposição. Nunca tivemos tanto acesso a conhecimento como hoje. Nessa era de tecnologia, a gente tem acesso a muita coisa. Então busque conhecimento, busque fontes seguras, busque fontes que realmente venham de encontro, né? Com a sua essência, com congruência com o que é correto, com o que é justo, com o que te traz paz. O melhor termômetro é a paz. Quando você sente paz no coração, quando você absorve aquela palavra, você se deixa, né, aprender e aquilo te transmite paz, tranquilidade. Você consegue deitar, colocar sua cabeça no travesseiro e ter aquele sono reparador. Então aí você sabe que você está indo no caminho certo. Ele te instrui, né? E quando você tem dúvida, você tem que buscar nele. Ele é a fonte. Por isso nós vamos fazer esse mês de outubro o mês da sabedoria. Vai ser muito especial. Fica aqui comigo, fica ligadinho. Na sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então eu espero vocês. Se não assistiu às outras lives, volta lá e assiste. Compartilha com alguém que está precisando dessa palavra. Salva para você assistir depois. Está disponível aqui no meu feed. Mas faça esse exercício. Anota, leia, medite. Volta aqui. Assiste de novo. E para finalizar, um último versículo também em Salmos 46, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então eu deixo esse versículo para fechar, para finalizar. Ele é um socorro bem presente. Ele é o socorro que quando você clama, ele está ali de imediato. Ele não é quando você pede por um socorro, a pessoa fala, peraí, já tô indo, vai ligar para alguém, aí demora 5, 10 minutos, fala, mas vai ser crucial se você não chegar agora. Ele não. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é o refúgio, é para onde você corre e se esconde. Você se esconde no colo do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo. Ele é a fortaleza, né?
Aqui nós não temos muito castelos, aqui em São Paulo a gente não tem muito essas estruturas, mas lá fora, na Europa, tem aqueles castelos medievais, onde tinham as guerras antigas, né, e tudo. Então tem aquelas fortalezas, né, tem o castelo, a parte de baixo, todo cercado por muro, e lá em cima, aquela parte mais alta, aquela fortaleza, onde era o ponto que eles estavam bem seguros ali, porque era muito alto, todo murado de pedras. Então remete bem essa imagem. Ele é a nossa fortaleza, é onde você consegue subir e ficar seguro ali, refugiado, onde ninguém vai te atacar, ninguém vai te pegar. Então que você tenha essa palavra, que você grave esse Salmo 46:1 com você e tenha essa certeza que ele é um socorro bem presente. Você está precisando de um socorro, você está passando numa tribulação, corre para os braços do Pai, que ele tem a resposta, ele tem a solução, ele está bem presente aí com você, ele está dentro de você. Tá bom, meus amados? Então, finalizo aqui a nossa live de hoje. Amanhã estaremos aqui de novo. Se você não assistiu, volta lá e assiste, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau!